Fala aí, nono ano, tudo certo com vocês? Tudo beleza? Bem, hoje nós vamos aqui dar início a um novo conteúdo, tá? Vai ser a apostila 3 que nós vamos estar utilizando, então a 2 nós já fechamos, tá? Então nós vamos aqui falar da apostila 3, capítulo 16, né? O primeiro capítulo que teu livro vai estar abordando, beleza? Bem, como de costume, como vocês já sabem, eu vou me afastar aqui, eu vou tirar esse rostinho bonito da tela para que vocês possam ter uma visão melhor e mais ampla do slide, tá? Um slide que ele está muito mesclado, ele tem algumas questões conceituais e também muita imagem, como vocês já conhecem meu slide, tá beleza? Bem, a aulinha de hoje vai ser sobre biodiversidade, tá? Ou então diversidade ecológica. Nós podemos falar aí esses dois nomes, beleza? Biodiversidade ou diversidade ecológica é a mesma coisa. O que você tem que entender que esse é um termo que se refere à variabilidade dos seres vivos, beleza? A diversidade das espécies, ou seja, nós vamos estar falando aqui de um ecossistema, tá? E como todo ecossistema, ele vai ser formado por um conjunto de fatores bióticos, ou seja, aqueles fatores que vão ter vida, né? Animais, plantas, bactérias, fungos, tudo isso que eu te falei são fatores bióticos. Bio é de vida, então fatores que têm vida. E nós vamos ter um conjunto de fatores abióticos, ou seja, adnegação, né? Então tudo aquilo que não tem vida. Exemplo, terra. Terra tem vida? Claro que não, tá? Ar. O ar, o vento, tem vida? Claro que não. A água tem vida? Obviamente que não. A luz tem vida? Claro que não. Ah, professor, mas são fatores importantíssimos para que tenha vida. Sim, para que tenha vida. Esses fatores que eu te falei aqui, que eu elenquei, não têm vida. Logo, eles são fatores abióticos. Legal? Bem, falando-se aqui, né, de um ecossistema, de uma biodiversidade, né, uma aula de biodiversidade, nós não podemos, na verdade, nós vamos aqui falar principalmente, né, dos animais, beleza? E aí, quando eu falo dos animais, nós vamos ter alguns conceitozinhos simples, que eu vou elencar aqui para você e você vai perceber que vai ser muito fácil. Por exemplo, eu posso estar falando aqui de uma espécie nativa. O que seria uma espécie nativa? Espécie nativa é uma espécie natural de um determinado ecossistema, né? De uma determinada região. Por exemplo, nós temos aqui, na imagenzinha aí para você, o mico-leão-dourado. O mico-leão-dourado é uma espécie nativa da Mata Atlântica, tá? Mas você vai ver que ele também pode estar inserido em um outro conceitozinho. Então, vamos lá. Mico-leão-dourado é uma espécie nativa, tá? É uma espécie natural de um determinado ecossistema, que no caso é a Mata Atlântica, tá? Um bioma. Uma espécie exótica é quando ela é considerada, né? Quando ela é acidentalmente ou colocada, inserida em uma região onde que o homem insere esse animal, tá? Então, recapitulando aqui, uma espécie exótica vai ser aquela espécie que vai ser inserida pelo homem, né? Ou então, acidentalmente aconteceu dela estar naquele ecossistema. Por exemplo, nós temos alguns animais que vão ser espécies nativas de um bioma, porém, por influência desse bioma, elas também podem aparecer em outra região. Vai ser considerada uma espécie exótica, por quê? Acidentalmente, ela caiu naquela região, ela caiu naquele ecossistema, naquele bioma, tá? Não é comum ser daquela região, mas ela está ali porque pode ter acontecido alguma situação, uma imigração acidental e aquela espécie foi parar ali, tá? É uma espécie exótica, considerada exótica. Agora, uma espécie invasora, é quando essa espécie ela vai adquirir capacidade de se reproduzir e se dispersar, ameaçando o equilíbrio do ecossistema.
nós temos muitas espécies de plantas que são consideradas invasoras, tá? Elas vão ali se reproduzir, né? Não é o natural dela estar ali, mas aconteceu dela estar ali ou, de novo, inserida pelo homem ou acidentalmente, aconteceu dela estar ali, porém ela vai se reproduzir e ela vai acabar desequilibrando aquela região, desequilibrando aquele ecossistema onde ela está vivendo, tá? Isso é uma espécie invasora. E a espécie endêmica é aquela espécie, aquele animal, né, que está sofrendo, por exemplo, extinção, que está sofrendo muita ameaça, tá? Por exemplo, a arara azul, o próprio mico-leão dourado aí que está na imagem para vocês, são animais característicos do Brasil, né, que estão sofrendo alguma ameaça, tá? Isso é considerado espécies endêmicas, beleza? São espécies que, cara, tem muita proteção em volta deles, tá? Tem que ter muita proteção, tem que ser bem rigoroso a acessibilidade desses animais relacionada ao homem. Tranquilo, galera? Beleza? E aí, eu coloquei uma imagenzinha para você entender melhor isso aqui, né? É uma imagem que eu peguei na internet, uma imagem bem simples, mas fica muito fácil para você entender melhor essas 3 etapas aqui, ó. Primeiro, espécie nativa. Olha só o que está escrito. É que se originou naquele ambiente, né, naquela região, e tem íntima ligação com as características do ambiente em que evoluiu, ou seja, em que vive, ecossistema, um bioma. E tá aqui um exemplozinho de 5 margaridas, né? E aí, embaixo, nós temos aqui a espécie exótica ou espécie introdutória, introduzida, né? É aquela que se estabelece além da sua área de distribuição natural. Pode ser transformada ou introduzida intencionalmente ou acidentalmente pelo homem. Foi o exemplo que eu te dei da interação entre alguns biomas que acabam interferindo entre eles, tá? E a espécie invasora é aquela que avança as populações locais e ameaça habitats naturais, produzindo impactos ou desequilíbrio ambiental. Tranquilo, galera? Beleza? Bem, e aí, meus lindos, devido, né, ao endemismo, ou seja, a essas espécies de animais extintas, né, ameaçadas de extinção, ocorrem aí algumas práticas de crime ambiental, que nós chamamos de biopirataria, tá bom? A biopirataria, né, ela vai além dos recursos biológicos, porque ela envolve também a apropriação e a monopolização dos conhecimentos das populações locais. Então, biopirataria, né, bem resumido para você aqui, ela é crime, tá? Ela é crime. É considerado tráfico de animais. Na verdade, é um tráfico de animais silvestres, né? E aí, se a pessoa não tiver lá tudo bonitinho, toda a documentação daquela espécie ali endêmica, ou seja, aquela espécie que está sofrendo extinção ou ameaça de extinção, né, a pessoa vai presa. E a consequência disso, a condenação é muito grande, tá? Bem, é uma situação muito triste que ainda o nosso país vive, tá bom, galera? Isso é muito chato de falar. Agora, o que você tem que saber quando nós falamos aqui de biodiversidade? A diferença entre preservação e conservação, né? Você tem que entender que conservar, galera, é utilizar de forma racional, cara. Conservar, galera, preste bastante atenção, tem muita gente que confunde isso, tá? Conservação é a utilização racional de um recurso natural, né? Onde nós visamos aí a famosa sustentabilidade e a existência daquele material, daquele recurso para futuras gerações. Ou seja, conservar é utilizar racionalmente. Agora, preservar não. Preservar preza a integridade e a perenidade daquele recurso natural. Ou seja, preservar, você não coloca a mão de jeito maneira. Preservar ali, ó, tem que ficar quieta, daquele jeito. Deixa que a natureza se encarrega de selecionar
o que é correto, o que não é correto, o que vai ser descartado, o que não vai ser descartado. Aquilo ali é preservar, é uma área de preservação. O homem não pode tocar. Agora, conservar, o homem ele pode usar de forma racional. Tá beleza? Escreve isso aí no teu caderno, que é muito importante você saber essa diferença de um para o outro, porque cai muito em prova essa diferença aí. Bem, e com isso, nós temos aí preservar, né? Nós temos aí a fragmentação de alguns hábitats, né? Na verdade, a conservação. A fragmentação de alguns hábitats, né? E assim, quando você tem uma fragmentação de alguns hábitats, você, consequentemente, tem que fazer o que chamamos de corredores ecológicos. Que seria o quê? Que seria ligar um pedaço que ainda está em preservação e conservação, né? Com um outro pedaço que está, entre aspas, distante. E aí você liga esses dois pedaços em um corredor, tá? Como se fosse, entre aspas, um corredor. Nada mais é do que uma passagem para que tenha um fluxo gênico ali entre as espécies, beleza? Bem, e aí nós vamos falar aqui de alguns berçários naturais, né? Alguns berçários da vida natural. Um deles é o Recife de Corais e o manguezal. Vamos falar primeiro aqui dos recifes de corais. Bem, galera, os recifes de corais, eles são lindos, cara, né? Eles são lindos. Quem já teve oportunidade de ver aqui um recife de coral, cara, é privilegiado, porque é muito bonito, né? A coloração dele, o formato, né? A diversidade de espécies de peixes que tem ali, de fato, é considerado um berçário, tá? São considerados berçários. Por quê? Ali aloca muita espécie, tá? Ali vive muitas espécies de peixes e eles utilizam desses corais para se reproduzir, né? Para se desenvolver ali e depois ir mar adentro, dependendo da espécie do peixe, tá bom? Mas, nós temos uma situação muito séria aqui nos recifes de corais, que seria os branqueamentos dos corais, tá? É um impacto ambiental, por quê? Esses branqueamentos de corais, o coral em si, essa imagem que você vê aqui, nada mais é do que algas mais quinidários, tá? Algas do tipo zooxantelas mais quinidários, que vão fazer uma relação mutualística ali, tá? Uma relação mutualística obrigatória, onde que a alga fornece nutriente e o quinidário ali também fornece um pouco de nutriente, dá uma questão de abrigo aí, tem uma relação muito bacana as zooxantelas e os quinidários. Bem, quando você tem um aumento da temperatura da água, esses quinidários, né, essas zooxantelas, na verdade, elas são muito sensíveis a qualquer aumento de temperatura ali no mar. E aí, quando você tem um aumento muito grande, o que acontece? Esse aumento meio que acidifica os oceanos, acabando de retirar essas zooxantelas, ou seja, a acidez que o oceano fica acaba expulsando essas zooxantelas. Logo, se há uma relação mutualística obrigatória, se não tem zooxantela, os quinidários também vão morrer. E aí você acaba ficando aí com esse aspecto esbranquiçado, esse aspecto de morto. Nossa, que bonito, tudo branco. Não, na verdade isso aqui é muito prejudicial. Por quê? Espécies ali que viviam nos corais vão acabar morrendo, né? Ou vão ter que sair dali e ir para um outro coral, para um outro habitat. Entendeu, galera? Então, branqueamento de corais parece ser bonito, mas é um impacto ambiental. Sem contar também que os recifes de corais são bioindicadores muito eficientes, tá? Se você vai para uma praia e você vê o recife de coral, pode ter certeza que aquela água ali, ela é muito limpa. Ela tem um mínimo de poluição. Por quê? Se tem coral, cara, a água tem que ser boa, tem que ser bem tratada e ter uma temperatura ideal para que não ocorra aí os branqueamentos de corais. Beleza? Tranquilo? Bem,
Para finalizar, nós vamos falar aqui dos manguezais, né? Os manguezais, que são ecossistemas que ocupam ali basicamente o litoral e tem um encontro da água salgada do mar e a água doce dos rios, né? A vegetação, ela é meio lodosa, né? Ela tem um solo muito lodoso, resistente, né, à água salobra. Bem, o que seria uma água salobra, professor? Eu não peguei muito essa ideia aí. Cara, água salobra é uma água com uma salinidade bem intermediária ali. Fica entre a água salgada e a água doce, tá? Nós chamamos isso de água salobra. O solo lodoso, ele vai ser pobre em gás oxigênio devido à elevação da taxa de decomposição de matéria orgânica que tem ali, né? É um solo muito lodoso. Ah, professor, é lama, ele é nojento. Não, cara, é específico daquele ecossistema. Tá? É específico daquela região ter esse solo lodoso, aquele solo preto, né, que muitas pessoas têm nojo, mas na verdade é característica dessas regiões de manguezal. Regiões que tem muito caranguejo, né, onde tem muita raiz aqui, que você pode ver na imagem, raiz de planta específica, né, estratégica para essa região. E os manguezais, eles funcionam também como berçários. Você tem aí uma época, né, um período no ano, onde que você vai ter muita reprodução de peixe, né, muita reprodução também aí de camarão, onde alguns camarões vão se desenvolver muito nessa região de manguezal. E galera, é uma região também bem preservada. Nesse período de reprodução das espécies, você não pode, de maneira alguma, é proibido pescar nessas regiões, tá? Por quê? Porque é um período onde que as espécies aquáticas elas vão se desenvolver, elas vão crescer, para aí sim ser liberado a pesca já em alto mar, e não ali no manguezal. Tranquilo, galera? Bem, essa aí é a aula que eu tinha que falar para vocês, né? Espero que tenha ficado tudo claro para vocês, espero que não tenha dúvida alguma. Se tiver, pode me chamar lá no grupo do WhatsApp, fica à vontade, que vocês estão no meu coração, eu respondo na hora, tudo bem? Então, galera, muito obrigado, valeu e fiquem na paz. Abraços!